Pastor Celso Gonçalves, em algum momento de sua vida cristã, alguém já te fez sentir um chato por compartilhar a palavra de Deus? Você já foi ignorado ou se tornou motivo de piada por falar da Bíblia para alguém? Já teve portas fechadas por ser de Jesus? Todos nós que trabalhamos na obra de Jesus já passamos por alguns momentos nesse sentido. A verdade é que nem todas as pessoas gostam de ouvir a verdade do Evangelho, porque ela incomoda. Aí você pergunta, mas por que o Evangelho incomoda tanto se ele fala do plano de salvação de Deus para a humanidade? É porque, para caminhar com Cristo e ir morar no céu, precisamos renunciar ao pecado e o sistema maligno que governa este mundo, para assim fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo mostra as consequências de assumirmos um compromisso sério com Jesus, em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algumas vezes, alguém já me perguntou, por que somos perseguidos e zombados até mesmo por pessoas próximas, se queremos simplesmente fazer o que é certo e agradar a Deus? Aí eu respondi, porque as pessoas se incomodam de ver que você está indo em um caminho contrário ao delas. Elas querem fazer tudo o que acham ser o correto, sem ser incomodadas por ninguém. As pessoas não gostam de saber que estão no caminho errado e que precisam se converter, ou seja, mudar a direção de suas vidas e seguirem os passos de Jesus. Mas continue firme. Você está no caminho certo, você que ouve as mensagens, que ouve a palavra, estuda a Bíblia, está no caminho certíssimo. E muitas vezes o inimigo irá usar, sim, pessoas que você ama para tentarem te tirar do caminho de Jesus. É que Jesus já havia nos alertado sobre isso em Mateus 10, 32-39. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem sempre contra sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a vida, poderá perdê-la. E quem perde a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Mesmo com toda perseguição, nós precisamos entender que se a palavra de Deus está incomodando, é porque as coisas estão indo bem. Se forem bem, vai incomodar sim. Deus não enviou Jesus apenas para nos consolar, curar e libertar. Ele o enviou para morrer, ressuscitar e nos dar oportunidade de salvação. Desde que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade foi condenada ao fogo do inferno, pois Deus é santo e não pode habitar com pecadores. Por isso, Jesus veio com a missão de não pecar, para que ele pagasse com sua própria vida
o preço pelos nossos pecados. O mundo está caminhando para a perdição eterna, mas Jesus é a esperança de vida eterna ao lado do Pai. O pecado causa morte espiritual. Por isso, o Evangelho de Jesus foi feito para tirar as pessoas dessa condenação, confrontá-las e mostrar o ser humano, e para todos os habitantes dessa terra, que somos todos pecadores, precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Em várias passagens da Bíblia, vemos que, onde o Evangelho era pregado, as coisas não permaneciam as mesmas. Ou ele mudava a vida das pessoas, ou provocava a rejeição delas. Por isso é tão importante lembrarmos de quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo e não nós. João 16, 8. O nosso papel é apenas viver o Evangelho e pregá-lo. Leia Mateus 16, 15 e 16. Disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o Evangelho incomoda tanto, porque ele é diferente de todas as outras religiões. Ele exige mudança de vida, pois todos terão que prestar contas a Deus dos seus atos. Ele destrói os planos de Satanás, porque perdoa, salva e liberta as pessoas do pecado, dá paz e alegria em meio ao caos, e afirma que Cristo venceu a morte, ressuscitou e voltará para buscar seus seguidores e derrotar de vez o inimigo e seus demônios. Muitas pessoas já morreram e ainda morrem de forma terrível por causa do Evangelho. No passado, Estevão, João Batista, Pedro e Paulo foram apenas alguns deles. Hoje em dia, muitos ainda perdem a vida por causa da fé em Jesus, principalmente na região da Ásia e da África. No entanto, a perseguição nunca parou a Igreja de Jesus, como está escrito em Mateus 16, 18. Pelo contrário, só fortaleceu, fez crescer o número de verdadeiros cristãos. Por isso mesmo que as pessoas à sua volta não queiram ouvir a palavra de Deus, mas não desista, nem pare de pregar a verdade, pois Jesus disse que apenas a verdade pode nos libertar. João 8,32. Precisamos entender uma coisa muito importante. Se o Evangelho não o incomoda, ele não é o Evangelho. Então se acostume com as perseguições e assuma a responsabilidade que Deus te confiou. Hoje em dia as pessoas não gostam de mensagens que a incomodem, pois o mundo as tem iludido com uma falsa mensagem que no final tudo dará certo. Todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Entretanto, elas ainda estão cegas, 2 Coríntios 4,4, e preferem ouvir uma doce mentira do que uma amarga verdade. A melhor decisão que você pode tomar é obedecer a palavra de Deus como ela é, seguir o exemplo de Paulo, que escolheu se preocupar em agradar a Deus e não o que os outros iriam pensar. Leia Gálatas 1, de 6 a 10, que no final diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Amém? Pai, agradar os homens jamais. Agradar pecadores,
temos que trazê-los à sua casa para que eles mudem o sistema de vida, Pai. Porque o Senhor não admite pecado. Ajude-nos a fazer esse trabalho, Pai, e nos dê coragem para isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Mensagens diárias para você. Dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem